Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, nós vamos agora prosseguir a campanha, que é a purificação. Quem está sujo vai sujar mais, mas quem está limpo vai limpar mais. Então, se alguém se limpar, aquilo que te envolve vai limpar também. A família, o casamento, os parentes, porque a purificação ela é abrangente. Também, se ninguém limpar, aí vai contaminando todos. Então nós vamos passar agora para a segunda fase, como já tivemos muitos pela tarde, e a sequência agora à noite. Então o texto que vai ser lido agora é concernente a dar a água para a pureza da roupa. Na mensagem anterior, purificando o alimento, que foi ministrado a primeira fase. Judas, verso 20, é onde vamos ler. Judas está antes do livro de Apocalipse. Judas é só um capítulo, Judas é Tadeu. Vamos ler a partir do verso 20, que é a etapa da mensagem hoje. Vamos então ler Judas, verso 20, que é um conselho à purificação. Vamos então ler. Mas vós, amados, construindo você mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando com o Espírito Santo, mantenha ou conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E tenha compaixão de outros também, que estão até duvidosos quanto à fé. E salvai esses, alguns, os arrebatando do fogo eterno, tendo deles misericórdia, com grande temor de Deus. E vós deveis aborrecer até a vossa roupa manchada da raça adâmica. Nas outras Bíblias, aborrecendo também até a roupa manchada da carne. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então nos últimos tempos, a tendência é as pessoas caminhar para a sujeira, a injustiça, o mal, ou a tendência da pessoa tomar uma posição e purificar. É o que vai ocorrer nos últimos tempos, uma polarização. Muitos vão deixar mesmo as coisas para santificar a Deus, outros não vão dar valor e vão para o mal. É nos últimos tempos, quem está santo vai santificar mais, Apocalipse 22. Quem está sujo, a tendência é sujar mais. Mas, se você então optar em purificar, então você vai ganhar a família, pessoas, e vai para a eternidade, e vai entrar na cidade santa pelas portas. Então nós temos que dedicar na purificação, porque nos últimos tempos o que mais vai ocorrer é esses ataques de Asmodeu, de Nosferatu, que é esfriar o amor, violência, ódio, as pessoas ficam denegridas, abaladas emocionalmente, casamento acabando, família se deteriorando, pessoas traindo, engano, as pessoas perdendo a fé até em servir a Deus, o amor se deteriorando, porque é o ataque mesmo que vem. Mas como então vencer isto? Então é purificando. Então a primeira etapa foi lido lá uma parte no Salmo 128, que quando a pessoa teme a Deus e busca ao Pai, e fala, eu vou temer a Deus, vou fazer de tudo para agradar o Pai. Então essa pessoa, a tendência é ele estar protegido. E aí a sua mesa, sua casa, sua família vai estar protegida. Aí vem a promessa, que ao redor da mesa, a esposa, os filhos, a esposa como oliveira, os filhos como videira, no temor de Deus, tudo vai prosperar, e haverá harmonia na casa, no lar, unidade familiar, não simplesmente reuniões, mas aquele convívio de harmonia, porque o inimigo quer destruir o casamento, tirar os filhos, briga familiar, cada um para um lado, desarmonia, falatório, briga, quando se reúne para falar mal do próprio familiar, não há aquela harmonia. Então é o ataque de Asmodeu. Então se você purificar, ter temor de Deus, isso vai passar para a sua parentela. Então o temor de Deus é você sempre falar, Senhor, vou fazer só o que agrada ao Pai, vou viver para Deus, vou viver no Espírito.
Então é a purificação. Então isso já foi ministrado. Mas se você já notou que a família perturbou, separou, está em briga, cada um para um lado, ainda tem chance. É só você começar de novo a ter o temor de Deus, purificar. É você querer o alimento de Deus, por isso que fala da mesa. Mesa fala também do alimento de Deus, da palavra. É de você viver pela palavra, não pelo sentimento. Não fica então falando, não tem mais jeito a família, acabou, não tem mais solução. Isso é viver por vista. Então você tem que viver pela palavra. Temo a Deus, vou viver o que a palavra diz. Restauração, eu minha casa pura, salvos, vejo o milagre, a herança vai cumprir na minha casa. Então aí você vai trazendo a santidade para a sua família. Por isso que põe a água para fazer a comida. É um ato profético de você viver a palavra, o alimento sólido, e começar a ter também paz na família, harmonia. Aquela destruição do inimigo vai cessando. Isso então já foi pregado na primeira fase, como purificar. Agora nós lemos aqui uma parte de Judas, que declara que nós devemos sempre orar no Espírito, buscar a Deus de todo o coração, de toda a sinceridade, edificar a nós mesmos, orando no Espírito, tendo compaixão das pessoas. E diz aqui também, devemos também aborrecer até a nossa roupa contaminada pela carne, ou pela raça adâmica. Então o que é isso? Então está sendo pregado muitos dias. Ore no Espírito, busca a Deus e declare para você mesmo que até a roupa está contaminada pela raça adâmica. O que é esse sentido dessa palavra? Então isso é uma força de expressão, de você declarar que o pecado não pode te dominar, o mal não pode dominar, o sistema mundano não pode te dominar. Você tem que viver cada dia mais com a roupa pura, como está lá em Apocalipse, que a roupa dos justos é linho finíssimo e branco, representando pureza. Então quando você declara, não quero mais pecado, não vou mais blasfemar, não vou mais nada fazer que desagrada a Deus, eu não quero mais a minha roupa suja, ou seja, a roupa é o mundo espiritual, a nossa salvação não pode se contaminar com a raça adâmica. Nós temos que viver em santidade. Então quando você fala, meu Deus, eu quero santidade na minha vida, na minha família, eu quero a roupa dos meus familiares como linho puro, salvação, brilhando. Então por isso que vamos dar a água para você pôr lá na máquina de lavar, onde vai lavar as roupas, no balde ou no tanque, a semana inteira. Você mistura esta água numa garrafa e vai pondo na hora que lavar a roupa. É um ato profético de acabar com o domínio do pecado e as pessoas terem a roupa branca da purificação. Se você ler lá em Apocalipse, que falamos muito pela tarde também, Apocalipse 19:8, declara que a roupa de linho fino é os atos da justiça dos santos aqui na terra. E também em Apocalipse 3:4 declara que os que têm as vestes brancas é os que andarão com Jesus. Ele falando isso para a igreja de Sardes. E isto que é o simbolismo. Então você tem que abominar as roupas contaminadas pela raça adâmica. Você fala, Senhor, eu não quero ter atitude pecaminosa, eu quero andar em santidade, eu quero ter aversão ao pecado. Então quando você vai falando, Senhor, me dê roupas brancas nessa terra e para a eternidade, o que vai ocorrer? O Espírito de Deus começa a te dar aversão ao pecado. O que é o pecado? Que contraria a Deus. Então você começa a sentir que qualquer atrito na família, falatório, ou algo que vem te contaminar, algo que vai te atrair, muitas vezes vem uma cilada, um engodo, mas você já está com vestes brancas, você começa a sentir enjoo, mal-estar pelo pecado, aí você se afasta daquilo. Mas se a pessoa não tiver isso, ele é enganado, porque o inimigo faz de tudo para falar que tudo é normal, tudo pode, adulterar, jogatina, pornografia, falar da vida alheia, vício, jogatina, todo tipo de vício, e a pessoa acha que é tudo normal, e aí se tiver tudo sujo, vai atrair mais pecado. Mas se a pessoa tiver impureza, vai atrair a glória de Deus para a terra. Então veja bem como que sujou as roupas de Adão e Eva, que eram roupas espiritual,
esbranquiçadas, de pureza. Então Satanás chega numa serpente, lá em Gênesis capítulo 3, fala com Eva: Eva, pode comer ali daquela árvore que Deus proibiu, da ciência do bem e do mal. Deus está vos enganando. Deus não quer que vocês fiquem igual a Ele, mas esta árvore vocês podem comer. Deus aqui não quer que vocês reinem com Ele. E o inimigo começou a induzir Eva ao engano, ao pecado, e acabou que ela pega da árvore da ciência do bem e do mal e come. Vem o pecado, passa para Adão também. Aí eles se mostram nus, aí eles veem o pecado, aí eles veem a desobediência, e eles escondem no meio de árvores. E Deus chega lá: Adão, onde você está? Eles estão escondidos, e ele aparece lá: por que vocês estão escondidos? A mulher deu a árvore da ciência do bem e do mal, eu comi, agora nós estamos vendo algo ruim, estamos contrários a ti, pecamos. Aí então Deus começa a falar das maldições, e aí eles veem que a roupa se contaminou, a roupa espiritual se contaminou com a carne, a raça adâmica caiu no pecado. Isso que é o princípio. Então nós temos que aborrecer a roupa contaminada pela carne, que é o pecado, e querer mesmo enjoo ao pecado. Você já comeu muitas vezes comida mantegosa, com muito refrigerante, e dá aquela ânsia de vômito, aquela vontade de vomitar? Isso que tem que sentir é o pecado, ânsia de vômito, mal-estar. E isso Deus pode dar, quando a pessoa quer viver em santidade. Mas os demônios, eles tentam levar o pecado, fazer que está tudo normal, que está tudo certo, que não vai ter penalidade nenhuma. E quando você santifica, também essa santidade vai passar para os familiares, vai criar um clima lá dentro, que o pecado começa a ser expelido, e logo os parentes começam a falar: não estou mais gostando de ver essas novelas, não estou mais gostando de naquele parente que só fica falando negativo. E a pessoa começa a ter mais temor de Deus. Então a água que você vai jogar na roupa para lavar é um ato profético de a roupa suja ser limpa e ter as roupas de linho fino, e a pessoa começar a ter temor de Deus e aversão ao pecado. Mesmo que você nem pregou para o familiar, o poder de Deus pela sua vida começa a atuar nas pessoas. Então veja bem, vai purificando. Então não adianta você falar: mas esse esposo está bruto, está xingando, mas aquele filho está rebelde, e começa a ficar nervoso e tal. Não adianta, porque já a influência demoníaca é a roupa contaminada pelo pecado. Mas se você mesmo começar a andar em santidade, então vai criar ao redor da sua vida a glória de Deus. Sua roupa vai brilhar, a luz de Deus vai brilhar. Então as pessoas vão sentindo algo diferente, param de xingar, de blasfemar, a pessoa começa a ter mais respeito, e de uma hora para outra a pessoa está mais sensibilizada a Deus. Então, ao jogar a água para lavar a roupa, é no sentido espiritual de limpar essa sujeira da raça adâmica, do pecado, da falta de temor, da falta de respeito que esses demônios criam. Então Satanás, como ele criou o pecado da humanidade, quebrou o princípio da obediência, falou que era tudo normal, que não precisava preocupar, era Deus que estava enganado, era Deus que estava mentindo, que Deus não queria que eles fossem igual a Deus, que podia ter a árvore da ciência do bem e do mal, mas Deus colocou aquela árvore em sinal de obediência, de respeito e de temor. No tempo de Deus eles poderiam ter a conhecimento, mas não naquela época, e era uma forma de Deus saber se haveria obediência ou não. E acabou que o pecado entrou, sujou a roupa, e temos que abominar a roupa adâmica agora, contaminada pela raça adâmica. Quando fala carne, contaminada pela raça adâmica. Mas nós temos agora roupas que o Senhor nos dá, de linho fino, esbranquiçada, do temor de Deus, estas roupas que atraem a Deus. Então quando Deus vinha conversar com Adão e Eva no jardim do Éden, eles estavam com as roupas espiritual, as roupas brilhando da santidade. E depois que pecou, Deus não veio mais na viração do dia. Aí o ser humano recebeu roupas materiais. Mas já veja, a primeira roupa que foi feita, o ser humano que fez, de folha de figueira, não adiantou nada. Aí o que Deus já fez? Prefigurou a morte de Cristo. Teve que matar um cordeiro, e com aquele couro de cordeiro, ainda ensanguentado, fez roupa para Adão e Eva.
já cobrindo o pecado pelo sangue do Cordeiro, para ter em breve as vestidas espiritual de novo, as roupas brancas, que abominam o pecado. Então sempre temos que estar atento quanto a isso. A santidade atrai Deus, o pecado atrai mais doença e miséria, o pecado atrai mais xingamento, mais pobreza, mais briga, mais ódio e separação, mas santidade atrai a glória de Deus. E a santidade não é legalismo, não é doutrina humana, não é estatuto que a pessoa é imposto, é a disposição da pessoa de falar: Senhor, eu abomino as vestimentas adâmicas, as roupas adâmicas. Veja bem que aqui não fala abominar as roupas da carne, não fala tipo de roupa, não fala vestido, camisa, paletó, saia, não fala calção, nem camisola, nada, falando roupas da raça adâmica. Quer dizer, que qualquer situação adâmica é pecaminosa, é maligna, mas quando a pessoa, ele fala assim: eu quero é temor de Deus, quero ter roupas espiritual. Então Deus não vai olhar a nossa roupa material, Ele vai olhar se nós estamos em santidade, andando em espírito, em temor de Deus, respeitando a Ele, buscando a Ele, estando em temor dEle. E o grande princípio é odiar o pecado e sentir ânsia de vômito pelo pecado e sentir mal-estar só de falar de pecado. E aí você vai ter cada vez mais vitória. Pela tarde até nós citamos uma outra passagem, também em Efésio, que o cristão torna tão temente a Deus, que ele, até de comentar o pecado, ele acha que é torpe. Torpe quer dizer, é igual uma palavra de xingamento. Só de falar das obras infrutuosas das trevas, a pessoa já sente até mal-estar e constrangido de nem querer falar. Tamanha a santidade. Então isso traz a glória de Deus. E quando você está em santidade, você vai notar que a sua casa vai brilhando o poder de Deus. Então, se o parente está no vício, o pecado, o esposo está nervoso, só dele entrar lá onde você está, vai sentir aquele alívio, aquele bem-estar. A pessoa vai sentir prazer. Agora tem pessoa que não gosta nem de ficar na casa, é mulher xingando, o filho rebelde, é tristeza, batimento, e a pessoa prefere onde vai lhe dar prazer para ele, e vai afundar mais no pecado. Por isso que quando Saul ficava endemoniado, problemático, o que ocorria? Davi louvava a Deus em santidade, e aquele demônio ia embora, porque Davi estava em temor de Deus, em santidade, vivendo segundo o coração de Deus, e o mal não ficava ali. Então é necessário isso na sua vida. Então a roupagem é um sentido de aborrecer o pecado. Temos que ter roupas brancas, que é a santidade. E você sabe que você está em santidade não é pela roupa externa, é o quanto você abomina o pecado. Eu me lembro que tinha pessoa que falava: a igreja não tem doutrina, a roupa assim está assim, você veste vermelho, você não dorme de paletó gravata, que tem que dormir de roupa, senão é pecado contra Deus. Então fica inventando doutrina, mas a língua da pessoa desse tamanho, falando mal da vida alheia, falando mal de todo mundo, blasfemando. Então isso é santidade, isso aí é legalismo enganoso. A santidade é só de comentar algo a pessoa sente mal, só de falar pecado, só de citar alguém sem estar presente, a pessoa já sente mal-estar e já está em santidade. Isso que é a santidade. Então quando você está puro, você só fala o que edifica. E o que vai ocorrer? A glória de Deus manifesta. E logo você vai ver que as pessoas que vão conversar com você, o seu parente, aquele parente que estava tão revoltado, briguento, só de chegar perto de você é como entrar num ambiente diferente. É como a pessoa está com grande calor, oprimido, e entra numa sala refrigerada, gelada, a pessoa sente aquele bem-estar. Isto é que a santidade traz. Então hoje você vai levar a água para lavar a roupa, tirar a sujeira e purificar. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique todos de pé agora, levante as tuas mãos bem alto para o céu e vamos orar como muitos já tiveram hoje à tarde. Quem começou na sexta passada, se não começou, você pode pegar a água hoje para colocar na comida. Se você não pegou, pegue uma, pode pegar outra para pôr na água
e lavar a roupa. Pode pôr no balde, na máquina de lavar, no tanquinho, mas exclusiva para lavar a roupa hoje uma, e a outra para pôr na comida. É os atos proféticos da purificação. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repreendemos todo espírito demoníaco, todo espírito de trevas, todo espírito de engano, todo espírito perturbador. Estamos nessa campanha. Quem está sujo, a tendência é sujar mais. E até muitos cristãos, por não ter temor, vai aprofundar no pecado. Mas quem está limpo, a tendência é limpar mais e mais, para entrar na cidade santa pelas portas. E quem se purifica aqui na terra, terá paz no seu lar, na sua casa. Ah, Pai, a comida é um ato profético de ter o alimento de Deus e trazer harmonia na mesa, paz e harmonia familiar. Quando a pessoa tem temor de Deus, ele terá sempre a palavra viva de Deus e vai alimentar as pessoas. Mas a falta de temor leva a comer comida estragada e palavra ruim, palavra torpe, palavra agressiva, e é o que o diabo quer. Mas o cristão que teme a Deus, ele terá purificação cada vez mais. Como também o cristão que veste roupas de linho finíssimo, é o cristão que vai tendo cada vez mais aversão ao pecado, e ele sente até mal-estar pelo pecado e não se pactua com o mal, e ele tem temor de Deus, respeita a palavra e vai tornando santo cada vez mais. Santidade não é doutrina humana nem legalismo, mas cada vez mais a dedicação em aborrecer o pecado e sentir ódio ao pecado. E toda pessoa em santidade atrai a glória de Deus para a terra. E aonde a pessoa está, é como está no céu. Tem paz, tem harmonia. Até as pessoas sentem diferente. Até o parente incrédulo vai notar a diferença onde tiver o cristão em santidade. Em nome de Jesus, repreendemos todo principado demoníaco, todo espírito de treva, todo espírito de engano. Em nome de Jesus, repreendemos toda a fúria demoníaca, e que todos prossigam nesta campanha. Como já vier à tarde, agora neste horário, segue mais uma etapa desta 7ª sexta-feira de libertação, de purificação, de limpeza, de aperfeiçoamento, porque nos últimos tempos a tendência é o amor esfriar, a incredulidade aumentar, os crimes, a ladruagem, as corrupção, a maldade aumentando. Mas é o que está na Bíblia, a tendência é o pecado aumentar mais, mas também quem buscar Deus, a tendência é purificar, santidade, mais e mais pureza, para entrar na cidade santa pelas portas. Confirma, Pai, tão grande avivamento sobre todos, em nome de Jesus. Repreendo todo mal, vida abundante a todos que têm permanecido fiel à igreja, ao ministério glorioso, que não tem desviado, que não tem preferido a sujeira, a carnalidade, a raça adâmica, mas o andar no Espírito. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Preste atenção, irmãos e irmãs. O Espírito Santo de Deus mostra que você encontra uma série de dificuldades com parentes, com pessoas próximas, ou no trabalho, nas atividades. Sempre você encontra choque de palavra, agressividade, falatório, cobrança, acusação, palavra contra a sua vida, sempre para te enervar, causar dano, te cobrar, causar sensação de confronto. Isto ocorre porque influência de Nosferato, briga, de Asmodeu, para esfriar o amor, para causar briga. Mas se você viver em santidade todo dia, o que vai ocorrer? Essas pessoas, na hora que for aproximar para blasfemar, para xingar, para cobrar, para meter a lenha, eles vão notar que o clima está diferente e a mente deles se limpam. Isso é santidade. Isso que você está precisando para sua família, para sua casa, seu emprego. Viver num ambiente santo para atrair vitória. Por isso vamos dar a água para limpar a roupa. Você ter roupas puras e aborrecer as roupas da raça adâmica, que é pecaminosa. Então isso que vai criando um ambiente salutar para a sua família. Como também falamos do alimento na outra sexta-feira, de você ter a palavra sólida no momento certo, alimento vivo, alimento de poder, tanto na sua casa abençoada, como a palavra que não volta vazia. Porque o inimigo, ele quer que a pessoa xingue, blasfeme, divida, cada um para um lado, cada um tendo a sua razão.
e vai dividindo. Mas se você está em santidade, você vai ter a palavra rema, você vai ter pureza que atrai a bênção. Então você que está vendo desarmonia, as pessoas aproximam só para meter a lenha, falar mal, agressividade, não há mais acordo. Então é Nosferato perturbando, mas o Senhor Ele quer em santidade. Se você passa por isso, então vem aqui à frente. Então vamos chamar o pastor Humberto para nos ajudar a orar. E você vai receber mais uma etapa da purificação, vencendo as modelos Nosferato, e ser uma igreja que purifica e que vence a sujeira e não viva mais no pecado. É algo que você tem que ir adiante mesmo, porque a tendência no final do tempo é aumentar crime, revolta, ódio, pecado, as igrejas corrompendo, igrejas se vendendo. Infelizmente em muitos ministérios no Brasil, já saiu notícia ontem, grandes ministérios estavam envolvidos aí também no desvio da Petrobras, ministério que lavava o dinheiro por pastores lá, deputados, coisa terrível, e vai aparecer mais, e até a autoridade já nos comunicou e falou: pastor, nós te conhecemos, mas você prepara aí que já tem muitos ministérios que estão já na investigação e são grandes aí no Brasil, que os líderes sujaram o meio de campo, e vai tudo estar esclarecido. Então é coisa final. Por isso que Deus está preparando a igreja gloriosa, porque as pessoas vão ficar tão decepcionadas com a igreja de legalismo, essas grandes aí, igreja que tem TV para todo lado, igreja que faz aí G12, tudo envolvido dessas falcatruas, vai cair tudo por terra. Aí vai dar chance para as pessoas ouvir então que a solução é só Jesus mesmo, viver como Cristo, viver a igreja gloriosa. Então se aguarde a isso. Por isso nós temos que purificar, porque senão não vai suportar. Muitos vão desviar e se abater, se não